Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial. Vai falar sobre compliance, integridade, LGPD, tudo na prática. Como que as empresas estão saindo nessa questão toda aí. Tenho o prazer de receber aqui uma convidada especialista, doutora Fernanda Guioro Valentim Fritoli. Não sei se eu falei certo, se eu não falei, já peço desculpa. Imagina, tá certo. Doutora, o que é, na verdade, compliance? Por a advocacia está também dentro dessa área de compliance? O que é advocacia no compliance? Tá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, Ninguém Te Conta, nesse podcast. Um prazer enorme. Ainda mais falando desses temas que são tão interessantes, né? Bom, o compliance é um conjunto, né, de mecanismos, de ferramentas, de boas práticas, regularidade, conformidade com as normas do ordenamento jurídico, e não só com a legislação, mas também com as normas da própria empresa, né? As normas que disciplinam a relação de uma empresa com todos aqueles que participam da relação, né? Sejam sócios, sejam colaboradores, prestadores de serviço. A advocacia, evidentemente, tem um papel muito relevante nessa área. Na verdade, não só a advocacia, né? Mas, assim, o meio jurídico. E por quê? Porque se você não observa essas, essas normas, isso vai acarretar uma série de, de consequências para a empresa. Né? Então, e consequências que eu digo não apenas jurídicas, no sentido de se, por exemplo, um funcionário que tem alguma relação indevida com o servidor público e pratica um ato de corrupção, nós não estamos falando só de consequências jurídicas, de penalidades, mas também de problemas no resultado daquela empresa. Né? Porque uma empresa, por exemplo, que não tem normas e observa essas normas internas, muitas vezes isso acaba comprometendo a credibilidade dela, os resultados daquela empresa, e isso impacta em tudo, até nos investidores, né? Porque Uhum. nós queremos que uma empresa, né, quando nós vamos investir ou contratar, que a gente tenha segurança que aquela empresa ela está em conformidade, né? Uhum. É porque eu sempre ouvia falar compliance, assim, na época que eu fazia administração, era que isso aqui fazia as consultorias Price, as KPMG, essas consultorias aí, criando as regras de compliance da empresa, toda uma série de coisas. Mas hoje eu vejo realmente muito assim que os advogados entraram muito nessa área, né? Isso aí é uma coisa que é uma tendência ou é porque a doutora é uma inovadora? Não, não, Como é é uma que é? tendência, porque quando nós falamos, às vezes, de uma auditoria externa que analisa, né, a conformidade de uma empresa, isso é uma questão, né? Agora, nós tivemos uma produção de normas e leis muito intensa nesses últimos tempos, e isso fez com que as empresas tivessem que se adequar, né? E cumprir com novas obrigações. E muitas vezes isso acaba extrapolando o objeto de uma consultoria externa, né, em termos de auditoria, mas acaba sendo com uma consultoria jurídica mesmo, né, muitas vezes. E até porque a doutora é mestre em direito constitucional e também doutora em direito administrativo. Isso, Então, conhece bem dessas questões aí ligadas à conformidade. sim. E a LGPD? O que é LGPD na prática? Bom, a LGPD, ela é uma legislação que ela surgiu na Europa, né, e nossa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, teve muita inspiração nela, né? E por que isso? Porque com o passar do tempo, né, ainda mais com a globalização de informações, enfim, a internet, tecnologia, as informações, os dados, né, eles vinham sendo utilizados muitas vezes sem qualquer tipo de controle. E não se trata apenas de um
como eu posso dizer, esses dados, além de ter um valor econômico, né, relevante, muitas vezes a divulgação dessas informações, acabam afetando a vida do cidadão, né, enquanto pessoa física. Então, nós tivemos algumas mudanças legislativas, passamos a ter a proteção de dados, né, como um direito fundamental do cidadão, e agora as empresas elas precisam se adequar. E várias alterações vêm sendo feitas. Por exemplo, eh, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata, né, como eles devem ser armazenados, eh, enfim, manipulados, em vários sentidos. Então, tem o que a gente chama de dados sensíveis, né, que são aqueles dados que dizem respeito, muitas vezes, a questões que são sensíveis, por exemplo, a opção sexual, a raça da pessoa, problemas, questões de saúde, e que, se forem divulgadas, vai acarretar um prejuízo muito grande, né, para o cidadão. Então, voltando à questão da mudança legislativa, veja que agora, antes, quando foi editada a LGPD, né, nós tínhamos a ANPD, que era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora, nós temos uma agência reguladora, né? Teve uma medida provisória, que depois foi convertida em lei esse ano, e nós temos uma agência reguladora criada para a proteção de dados. Então, ela vai regulamentar, vai fiscalizar, e quem sabe agora a aplicação da LGPD seja mais eficaz. E por que eu digo isso, né? Porque atualmente, se você for verificar a atuação da LGPD, foi muito fraca em termos de penalidades, de aplicação de multa, Porque né? o que se falava era isso, é que a LGPD ela ia trazer multas pesadas, multas assim que a pessoa tinha que pensar duas vezes antes de expor o dado de alguém indevidamente. E eu também vejo que todo mundo coloca nos seus contratos, de acordo com a lei LGPD. Às vezes a pessoa nunca nem leu a lei. Com certeza, Mas está todo mundo escreve, de acordo com a lei LGPD. E continua fazendo as coisas do jeitinho que fazia antes. com certeza. Então, essa lei LGPD é uma lei que pegou ou é uma lei que ainda precisa ainda ser melhor estruturada para funcionar de verdade? Olha, e a minha visão é uma lei que pegou, só que ainda precisa ter um controle, uma fiscalização maior do poder público, e aplicação de multa, porque eu acho que enquanto não houver consequências rigorosas, ainda nós vamos ter, como eu posso dizer, problemas sérios em relação a vazamento de dados, a comercialização de nossos dados. Vamos ver agora como é que vai ser, né? Nós estamos em período daqui a pouco eleitoral, né? Os dados são muito importantes, né? Muitas vezes para você conseguir definir quem é o seu eleitorado, para quem você, né? Enfim, deve focar. Então, tudo isso tem valor muito alto. Mas eu acho que quando nós falamos, né, em compliance, LGPD, nós estamos falando de uma série de mecanismos que conversam também com outros. Por exemplo, o CDC, o Código do Consumidor. Quando nós falamos É isso que eu ia falar agora. quando nós falamos de proteção de dados, muitas vezes quem acaba fornecendo é o consumidor, e aí incide também a legislação do Código do Consumidor. E aí também tem multas pesadas, mas assim, é uma série de coisas que estão conectadas, né? Então você não pode, por exemplo, falar que você tem um compliance eficaz se você não tem tecnologia suficiente para armazenamento de dados, né? Uma política de proteção, né, dos dados que você utiliza na sua empresa. Então, assim, tá tudo meio que conectado, né? Na verdade, então, a lei LGPD ela implica em as empresas investir em tecnologia, investir em termos jurídicos, assim, documentação jurídica mais adequada e treinamento. Com certeza. Porque se as pessoas. E aí, a LGPD está aí, está batendo na meia de todo mundo, mas como é que funciona na prática? O que, que eu estou fazendo de errado? Às vezes as pessoas nem sabem que está fazendo errado. Com certeza, tem que ter. Por isso que a lei exige que você tenha um responsável, né? Que inclusive pelos chamam, né, o DPO, o responsável pelos dados da empresa, enfim, porque no final das contas é ele que vai ter alguma responsabilidade em relação a isso, quem manuseou também, né, perante a NPD. Eu não sei se esse é um assunto, mas já que você tocou no Código de Defesa do Consumidor, para quem não sabe, é a Lei 8.078
do dia 11 de setembro de 1990. Uhum. É um código considerado um dos melhores do mundo. Muito bom mesmo. Aprovou na época que o Collor estava com muita popularidade. Talvez fosse depois, ele não aprovaria mais esse código. Muitas leis foram aprovadas naquela época, Naquela né? época Inclusive a de que. improbidade de 92. Isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor já falava lá em proteção de banco de dados. Aí vem essa questão desses órgãos aí, Serasa, SPC, e tantos outros. Se não me engano, existe aí uns 5 órgãos aí. Parece que é o Serasa, SPC, SPC Boa Vista, né? SPC Brasil, tem aquele lá dos protestos, e tem uns 5 que eu lembro aí. Tem um COD agora, tem um outro órgão aí também. A questão é o seguinte, essas entidades, elas são entidades privadas, Uhum. não são entidades públicas. No entanto, o meu dado está dentro dessas entidades. Uhum. Estão sempre lá, de uma forma ou de outra. Quem que passa esses dados para lá? Eu acredito que os bancos, Uhum. as empresas que mandam para lá. Isso não é um pouco quebrar a lei da LGPD? Eu fazer parte de um banco de dados que eu não quero fazer parte? É que, na verdade, esse sistema de dados, né, é um sistema, querendo ou não, de relevância pública, apesar de ser. Feito por uma empresa privada. Exato, feito por uma empresa privada. Então, ele tem dados que são relevantes, né? E, assim, a questão não é não ter o dado, muitas vezes, mas, assim, como você vai utilizar aquele dado? Porque, veja bem, é uma coisa assim interessante. Quando eu acompanho bem essa questão desses órgãos do Serasa há muito tempo. Quando o Serasa foi criado, ele foi criado, se não me engano, por 5 bancos. E a proposta era o quê? Era aqueles bancos trocar informações entre si para efeito de concessão de crédito. Uhum. Eu acho até válido em relação a isso. Ó, Banco X te pagou aí? Não. Então não vou dar crédito aqui. E isso criou-se um banco de dados, e esse banco de dados foi para isso. A Associação Comercial, que era o antigo SPC, criou um órgão parecido para consolidar as informações ligadas ao comércio. Uhum. Então, se eu sou comerciante, filiado à associação comercial, eu teria direito ao banco de dados relacionado ao comércio. Uhum. Aí teve uma época que esses bancos de dados estavam sendo unificados. Os órgãos começaram a trocar dados entre si. Uhum. Certo? Aí eu penso assim, que neste momento em que eu sou associado da associação comercial, vou lá e consulto um cliente. Eu sou associado do Serasa, do sistema dos bancos, e vou lá e consulto um cliente. Ok? Uhum. Até aí tudo bem. Agora, uma pessoa que não é associado, um cidadão comum, eu estou com curiosidade, eu quero saber como é que está a vida do Castelo Branco, como é que está a vida do tal, eu posso consultar também, sem ter nenhuma necessidade de conceder crédito, a não ser simplesmente para saber da sua vida, Uhum. saber quem é você. Então, a minha crítica, não sei se é uma crítica válida ou não, é que esses dados é vendido para qualquer um que possa pagar por eles. Uhum. Eu, Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que realmente, nesse aspecto, o senhor tem razão, porque, veja, a questão não é eu não quero que meu dado fique nesses órgãos. São órgãos de proteção ao crédito que têm uma relevância, têm uma finalidade. A questão é, em primeiro lugar, meu dado deveria estar lá? Se eu sou inadimplente, ok, meu dado poderia estar lá. Se eu pagar a dívida, tem que sair. Ou então, se a inscrição for indevida, inclusive, isso vai gerar dano moral, né? certo. Tanto que nós podemos, se houver uma inscrição indevida. Agora, isso de pagar sem alegar o fundamento para que você quer para obter esse dado, eu já acho questionável. Quando a pessoa não é da área, não tem motivo, é uma forma de rentabilizar sem razão, né? Alguma com um dado de terceiro. Eu nunca havia parado para pensar, né? Mas assim, a própria LGPD ela também traz algumas exceções, né? Em relação a fornecimento de dados. Então, por exemplo, e a gente sabe que dados em relação à saúde são dados sensíveis, né? Como está a sua Sim. saúde, enfim. Mas a gente sabe que também tem doenças que são de notificação compulsória. Então não adianta eu falar assim, eu não quero informar que eu, por exemplo, tive sarampo.
não tem como, é uma doença infectocontagiosa, então eu vou ter que fornecer a informação e vai ficar lá no banco, quer eu goste ou não, né? Então, eu não me recordo especificamente do regime jurídico em relação a essa questão, mas eu concordo que isso não poderia ser fornecido para qualquer pessoa que quisesse pagar, enfim, para obter, É, sem qualquer tipo de razão, como ainda que seja a título de fofoca, olha, fulano tá lá no Serasa, né? Enfim. mesmo que não esteja, a partir do momento que eu consulto lá, eu sei o CPF da pessoa, Sim, e, dados, endereço, é, nome da mãe, nome é, do pai, poderia usar isso para fraude. é, Isso aí, qualquer cidadão consegue fazer isso aí. sim, Se ele contratar o serviço do Serasa como empresa, sim. ele vai lá e paga. E tem o Serasa, além disso, para que o nosso telespectador aqui entenda, vou dar um esclarecimento aqui. A empresa Serasa não é mais Serasa. Ela foi comprada por uma empresa aí, se não me engano, é finlandesa, sei lá, chamada Experian. Por isso que ela é chamada agora de Serasa Respeito. Experian, Uhum, certo? Da mesma forma que o SPC, que é da Associação Comercial Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial de São Paulo, ela também não é mais SCPC, agora é só SPC Boa Vista, porque foi comprada por uma empresa chamada Boa Vista Serviços, uhum, tá? Ou seja, esses bancos de dados nossos estão na mão de empresas internacionais. uhum. Coisa que eu vejo lá o presidente americano não deixando algumas empresas, TikTok, ter os dados americanos, mas aqui a gente está dando de graça nossos dados para o mundo inteiro. É complicado. Eu acho que ainda tem que evoluir muito nisso. Eu vou dar. Desculpa, eu interrompi o senhor? Não, não, Não. não. E eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando a pessoa ela tem OAB, ela pode entrar no processo. Por Isso, quê? Qualquer processo é público, exceto aqueles que tramitam em segredo de justiça, exato. né? O problema é que muitas vezes aqueles processos, apesar de não ter que tramitar em segredo de justiça, pode ser que contenha também informações sensíveis. Sim, E aí todos acabam tendo acesso, não é? todos os dados da Por pessoa, endereço, exemplo, tudo. exato, quando ela vai, por exemplo, juntar um documento, entendeu? Uma coisa que consta raça, enfim, vai estar lá no processo. Então, outras pessoas vão ter, desde que tenha o OAB. Então, você acaba também, eu não sei se com o tempo alguns dados vão ser, enfim, eliminados por um sistema de tecnologia, num processo eletrônico. Mas hoje em dia isso também acontece. Eu, eu ia falar assim, advogo, como se eu fosse advogado, não sou advogado, sou perito. Mas eu defendo o seguinte, que só quem deveria ter acesso ao processo são as pessoas que fazem parte daquele processo. Uhum. Só quem fazem parte. Se você quer saber de uma pessoa, tira uma certidão. Aí a certidão é pública, ele vai saber se você tem um processo. Mas saber o que está sendo discutido no processo é um assunto ali entre as partes. Uhum. Não é uma. Mas você fala assim, todo o processo é público. Tudo bem. Desde que não esteja em segredo de justiça. Aí se eu peço segredo de justiça, o juiz não dá. Porque tem que se tornar público o assunto, a dívida que está discutindo, o teor, essa coisa. Então, são questões assim que nós temos que evoluir um pouco ainda. Mas imagine só se não tivesse. Eu não sou contra a publicidade dos processos, das discussões. Uhum. Eu só estou comentando em relação a alguns dados sensíveis que muitas vezes estão nesses processos e que não, eles não tramitam em segredo de justiça. Claro que alguns documentos, por exemplo, se eu estou num processo e junto um imposto de renda de alguém, você já vai pedir sigilo e aquilo fica aquele documento inacessível. Mas ainda acho que precisa modificar alguma coisa. Mas imagine só se a gente não tivesse a possibilidade de verificar como o tribunal decidiu num caso muito parecido com o meu. Entendeu? Então, isso é uma forma também, se você não tem essa publicidade das decisões, Ah, de dificultar o controle social, o eu entendi. controle. Eu entendi. Mas aí é aquele negócio. Eu estou discutindo uma dívida com um banco, um contrato. Eu, consumidor empresa, acho que eu não devo aquilo que o banco está me cobrando. E o banco acha que eu tenho que pagar aquilo. Estou discutindo essa relação. A partir do momento que o processo está público, meu sigilo bancário está quebrado. Porque eu vou lá, qualquer um, vou consultar e vou descobrir o quanto que
é aquela dívida, qual o valor daquela negociação, e aquilo era uma informação até então guardada, interna. Aí o funcionário da empresa também fica sabendo. Você sabe, é uma coisa assim Sim. complicada. Uhum. Então, Algumas informações acabam causando constrangimento, então né? eu acho que ainda existe assim muita coisa para se evoluir nessas Sim. questões aí. É, porque também tem outro lado dessas questões aí do sigilo. Tem que melhorar muito isso aí ainda. Porque veja bem, como é que pode. Existe um processo que está em segredo de justiça. O magistrado decretou, seja primeiro grau, Uhum. desembargador, seja até o juiz do Supremo ou STJ. Decretou. Aí o jornalista está lá com o processo inteiro na mão. Como é que isso é possível? Não, isso é absurdo, isso é criminoso, né? Mas o jornalista pega lá os trechos do É. processo e passa na Aí tem que televisão. verificar quem foi que divulgou isso, quem deu acesso, porque é crime, né? Você ter acesso ao processo sigiloso e divulgar, né? Mas Mas a gente acontece sabe o que tempo todo. acontece. Acontece o tempo Mas todo. precisaria ter apuração, né? E verificar e sanção para quem fez isso. O problema é Porque. que às vezes é difícil de você identificar quando várias pessoas têm acesso aos dados. Uhum. Porque aí você fala, quem foi quem teve acesso a esses dados? Quem teve acesso a esse processo? Dezenas de servidores? Aí como é que você vai identificar para... É complicado. Não, Por isso que mas você eu tem que ter digo, credencial, enfim, quem acessou o sistema, mas eu digo, senha, login. mas eu digo o seguinte: eu acho que uma coisa é eu acessei ao sistema, peguei aquela informação e passei aquilo para um jornalista. O jornalista, por sua vez, publicou no seu blog, publicou no jornal de grande circulação, seja eletrônico ou não, e está tudo certo. E aí o Brasil inteiro está sabendo de uma informação que até então era sigilosa, o trecho de um depoimento, uma coisa do tipo, uma delação premiada, que seja. E todo mundo agora está sabendo. Eu acho que quem publica Também tem. não tem a responsabilidade objetiva. Não, mas eu tenho que proteger a fonte. Não, eu Tá, eu concordo. protejo a fonte, mas eu Uhum. estou protegendo a fonte do quê? Eu estou publicando uma informação que é sigilosa. Com certeza. Eu não Também tem poderia que publicar, responder. Aham. mas eles publicam. O que, que acontece com isso? Aí quando você processa, como é que fala? Liberdade de Liberdade de imprensa. imprensa, mas a liberdade de imprensa não garante imunidade, né, contra ilícitos. Eu acho que uma coisa é isso não vai dar em nada, enfim, vou divulgar, mas outra coisa é o que deveria ser feito, né? É, Então, eu acho assim, quem divulga informação que goza de sigilo também tá eu penso que incidindo. você está cometendo o mesmo crime Exato. eu faço uma comparação com o crime de receptação, um produto contrabandeado. Hum. Ué, peguei uma mercadoria que foi roubada e eu estou recebendo para mim, eu estou revendendo. Uhum. Eu faço parte da cadeia e sou criminalizado por isso. Uhum. O jornalista teve acesso à informação de um sistema X, guardado em 7 chaves da Receita Federal, você citou o exemplo aí, um por de renda, e eu simplesmente passo para frente, publico. Eu, Então, você eu, também tá praticando o tipo, né? não é uma coisa, Sim, analogia, faz sentido isso que sim. eu estou falando? Eu não sou criminalista, mas assim, eu entendo que se o tipo, né, penal você não pode quebrar o sigilo e divulgar a informação sigilosa, a partir do momento que você faz isso, também está praticando o mesmo crime. Ainda que É, você tenha tido uma fonte diferenciada, você também está dando publicidade de algo que não poderia ter sido dado, né? por exemplo, eu tenho processos judiciais que eu estou nomeado como perito e que a juíza deu a decisão de um jeito lá que usou meu laudo, citou meu nome. Pô, eu queria fazer essa publicidade. Olha, o meu trabalho ajudou a resolver uma situação. Mas o processo é segredo de justiça. Eu não divulgo. É, aí não Eu pode. não divulgo. Só que o jornalista vai lá e divulga. É, E tá tudo certo. é que não tá tudo certo, na verdade teria que tomar as providências cabíveis, né? Enfim, mas é Tem... complicado. Doutora, olha, tô aprendendo muito aqui, professora, né? Hum, Eu vi que você também estudou na PUC, né? sim, Na mestrado, PUC. doutorado na PUC. Que bom, né? Eu, O senhor também, né? A O PUC, né? meu Doutorado em mestrado, PUC. não, meu mestrado é da Ah, PUC, mestrado. o doutorado é da Christian Florida University. Ah, sim, que chique.
Não, Muito legal. mas que bacana. O pessoal da PUC aqui tem uma linha que eu gosto bastante. E tem É, muita gente no Tribunal de Justiça lá, né? bastante, Bastante gente. bastante, Tem alguns bastante. amigos embargadores que dão aula lá. Ah, é? É. E me fala aqui uma coisa. E as empresas? Como é que as empresas estão? As empresas estão mais preocupadas, estão levando a sério essa questão do compliance? É algo que para ela, que aqui a gente está falando de compliance, integridade e LGPD. Explique assim, de forma assim, um pouco didática, o que é na empresa o compliance, a integridade e o LGPD. São coisas diferentes, são interligadas. O que é exatamente isso? Olha, elas são coisas, sim, diferentes se nós formos conceituar, mas elas estão interligadas, né? Como eu mencionei, o compliance diz respeito à conformidade com as normas, né, do ordenamento jurídico, normas externas, normas de agências que regulam determinado serviço, como também as normas internas da empresa, questões relacionadas à ética. Quando nós falamos do programa de integridade, nós estamos falando de um programa que ele é voltado, né, mecanismos para prevenir atos de corrupção, dar maior transparência, evitar ilegalidades, né, minimizar também riscos e LGPD. Nós estamos falando de proteção de dados, que também é um elemento que deve integrar também toda essa estrutura do compliance, né? Então, se a gente tivesse que resumir, poderia dizer assim, que o compliance está para a conformidade da legislação, dos atos, das regras, daquilo que contempla a atividade operacional de uma empresa. E das normas internas da empresa, né? Isso, Os valores dela também, né? Enfim, isso, que ela colocou num código de ética, por exemplo, né? sim. A integridade seria, por exemplo, como eu dou publicidade, mostro que eu estou tendo essa preocupação. É como eu externalizo Como se operacionaliza exatamente? essa coisa. O LGPD é banco de dados, é dados. É, na verdade é o banco, não só um banco, né? Mas como você vai utilizar esses dados, né? A E- utilização deles, porque uma coisa é você guardar, ter o banco, né? Outra coisa é quem vai manusear, o que que você vai fazer com esses dados. É. Porque muitas vezes a gente acaba pegando mais dados do que o necessário. E aí é um risco, né? Uhum. E aí você falou dessa questão dos advogados acessar os processos com a OAB, aquela coisa toda lá. E está tendo até esse negócio agora do golpe do falso advogado, que É, é uma coisa que está sendo muito combatida. Toda hora tem operações policiais aqui no estado. Está acontecendo no Brasil sim, inteiro sim. o golpe do falso advogado. Que, na verdade, ele só acessou aqueles dados porque um advogado acessou. É, Pode até ser que a pessoa que aborda o cidadão não é advogado, sim. mas quem acessou aqueles dados é um advogado, Ou alguém, com a OAB. não, ou alguém que tem acesso àquele processo, por exemplo, uma das partes, um perito, enfim. O que eu quero dizer é, você tem acesso ao processo. E muitas vezes não é só o advogado, normalmente é, mas quando a parte também tem acesso, você Entendi. recebe um código, uma senha, enfim. Ah, entendi, entendi. E o que a empresa hoje precisa fazer para ela, na verdade, ficar totalmente protegida em todos os aspectos que a gente está discutindo aqui hoje? Seja de compliance, integridade e LGPD. Bom, a empresa tem que ter eh, normas, em primeiro lugar, né, de governança, enfim, definir quais são os valores dela e, com base nos valores, nas atividades dela, construir o seu programa de compliance que tenha a cara da empresa, né, porque também não adianta você ir muito além do necessário, porque às vezes a gente sabe que tem empresas médias, empresas muito grandes, dependendo da sua atividade, dos riscos que você está exposto. Se eu fosse um empresário, eu chego aqui para a doutora Fernanda, eu quero lhe contratar para a senhora fazer tudo isso aqui na minha empresa. Por onde a senhora começaria? Qual a primeira parte assim? Qual o primeiro passo que você faria? A primeira reunião, por onde começaria? Bom, eu teria que ter um raio-x da empresa, né? Verificar, é,
qual o objeto, quem são os sócios, qual é a atividade, quais os problemas que aquela empresa já enfrentou, se ela tem normas internas, se ela já tem algum programa vigente. Vamos imaginar que tivesse um programa anterior para aperfeiçoar, porque são coisas que você vai ter que analisar periodicamente. E aí, com base nisso, iria construir o que a empresa precisa em termos de políticas, de normas internas, né? Como aquela empresa ela vai lidar com os seus parceiros, com os fornecedores, com os seus clientes, e estabelecer normas de conduta, né? Enfim, conformidade, procedimento também, né? Enfim, quem vai analisar determinada questão, né? Isso vai ter que passar, passa pelo controle, quando é que a gente consulta, por exemplo, o jurídico, né? Antes de tomar a decisão. Ter procedimentos, que isso é importante. E é uma coisa que cada vez mais precisa ser implementada, porque as normas cada vez mais estão mais rígidas e estão exigindo isso, né? Se a gente verificar, por exemplo, a Lei 14.133 de 2021, que trata das contratações públicas, a lei fala, né, em mecanismos de governança, a lei exige o programa de integridade para determinadas contratações, por exemplo, quando ela é de grande vulto. eh, Muitas vezes, dependendo da infração, é um requisito para que a empresa possa estar reabilitada para realizar futuras contratações, critério de desempate. Então, assim, é algo que é extremamente importante, até porque nós temos também a lei anticorrupção, que é a 12.846 de 2013, e que traz a responsabilidade objetiva para a pessoa jurídica por atos de corrupção praticados pelos seus funcionários. Então, se a empresa, por exemplo, é uma empresa que ela fala, mas é uma empresa privada, não tem nada com o poder público. Tudo bem, mas muitas vezes ela é fiscalizada pelo poder público, né, aquela empresa. Então, você precisa treinar os seus funcionários, né? Porque se ele cometer algum ato de corrupção, a empresa acaba sendo responsável de forma objetiva, bastando que a demonstração de que houve a conduta do funcionário, de que houve um resultado que gerou um prejuízo, uma corrupção, enfim, e que elas têm relação. Por isso que é importante a empresa ter treinamentos periódicos, a alta direção demonstrar que ele está comprometida com aqueles valores. Tem que ter um compliance independente, não adianta ter um compliance que reporta para vários O que departamentos. você está me dizendo é o seguinte, é que um ato de corrupção de um funcionário de uma empresa, ele não responde sozinho. A empresa responde junto. Sim, se a corrupção, quando nós falamos em ato de corrupção, nós estamos falando de corrupção contra a administração pública, né, federal, enfim, estrangeira, que é o conceito adotado pela lei. Uhum. Então, quando nós estamos falando, não estou falando daquela corrupção, por exemplo, que ocorre entre particulares, né? Ah, eu vou te dar Não, isso. mas vamos pensar Poder no público. Ela poder público. responde, sim. No poder Sim, público, responde. o área comercial da minha empresa está fechando um serviço para uma prefeitura, por exemplo. E ela resolveu, por algum motivo lá, dar um dinheiro para um funcionário público. Uhum, Só que eu, dono da empresa, não estou sabendo nada disso. E não autorizei isso. uhum. Mas é assim mesmo eu respondo? Sim, responde. A sua empresa, que não se confunde com a pessoa física, né, que é o sócio, vai responder sim, de forma objetiva. Por isso que, nesse aspecto, quando você tem um programa de integridade eficaz, você consegue diminuir as sanções. E o certo seria, dependendo do programa que você tem, na minha visão, eu sempre sustentei isso, isentar a responsabilidade da empresa por Pois é, quebra do nexo de causalidade. porque eu. Isso acontece muito em outros países, né? Você, por exemplo, você tem um programa de integridade, adotou todas as cautelas, comprova que a alta liderança era comprometida com o programa, que o programa era independente, treinava os funcionários, e ele foi lá, o funcionário da propina, de forma completamente legal, contra os treinamentos que ele realizou, É tudo, isso. você conseguiria romper o nexo. Você, Mas ainda você, isso não é um tema que no Brasil eles entendem que pode acontecer.
Pelo menos É porque 99,9% eles entendem que isso é uma causa de diminuição da penalidade para a pessoa jurídica, o que eu acho que é errado. é Se rompe o porque nexo de é que causalidade, isso não aí dá. volta até nessa questão aí da Lava Jato, né? Vamos pensar aqui no caso da Odebrecht, que muitos defendiam que deveria ser penalizado os gestores, os diretores e não a empresa, porque a empresa ela tem uma vida própria, ela deveria seguir prestando o serviço dela e aquelas pessoas que faziam parte da sua direção, que tomaram essa decisão, elas deveriam pagar, não a empresa. Mas, no caso, quem fez o acordo de leniência foi a empresa. Uhum. É como se a empresa, que uma pessoa jurídica, tivesse tomado a decisão de fazer o ato de corrupção. É que, na verdade, assim, não entrando em nenhum caso Não, não. concreto específico, eu entendi. Deixando claro que aqui tudo são Sim, situações sim, mas aí teria que hipotéticas verificar. e situações que é de domínio público, vamos É, dizer assim. veja bem, teria que verificar, né? Será que a alta liderança, ela também, ela corrompeu ou ela estava comprometida com o programa, né? Não, Parece aí se a que, alta liderança não está comprometida com essa então, integridade, aí essa alta liderança ela é a empresa. é esse o problema. Porque a empresa não é um ser humano. É, A empresa sim, é um CNPJ. sim. Então ela é formada o quê? Por aqueles que decidem pela empresa. O que eu digo é o seguinte: existe aqueles que decidem pela empresa, Uhum, e aqueles que respondem no contrato social, que respondem nas atas, que respondem no conselho. Esse pessoal, se estiverem envolvidos, acabou. sim. Aí é a empresa mesmo. Agora, o meu diretor fechou uma parceria, não sei com quem lá, e resolveu fazer as coisas dele lá. Uhum. Uma Então, mas alta. se você tem um compliance bom, um programa de integridade bom, enfim, que tem procedimentos internos, assim, não dá uma autonomia para tomar decisão sem passar, de repente, por outra pessoa. Você tem que adotar algumas cautelas, inclusive procedimentais, para evitar esse tipo de coisa, né? Mas, é, Você tá, você sabe que tem um. Eu tô recebido muitas consultas. Então, não, mais umas 5 consultas eu recebi ultimamente, porque o que acontece? A Polícia Federal, quando ela solta essas operações para investigar contratos públicos, é justamente essa questão da corrupção, contratos públicos. Uma da questão que se vê muito de cara é lavagem de dinheiro. Ah, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro. uhum, Mas as pessoas nem sabem direito o que é lavagem de dinheiro, mas tudo é lavagem de dinheiro. uhum, Então, vamos lá. O agente público, o governo, a prefeitura, o órgão, contratou uma empresa para prestar um serviço para o governo. No caso, eu falo muito dessas entidades organizacionais, OS, tal, uhum, que prestam serviço na área de saúde, educação, uhum, e aí ela prestando serviço. O dinheiro, ele vem de uma fonte lícita. uhum, Se é de uma fonte lícita, não está havendo a lavagem de dinheiro, porque o dinheiro vem de uma fonte lícita. É o Estado que está pagando aquele dinheiro. O Estado não lava dinheiro. uhum, Agora, o que está em torno daquela OS, todos os fornecedores daquela OS, seja médicos, professores, outros prestadores de serviço, seja até a empresa de limpeza, de alimentação, que está envolvendo nesse processo de prestação de serviço, o que está acontecendo? Não se está olhando para o compliance dessas empresas. uhum, A OS está, eu faço tudo certinho, presto contas para o Tribunal de Contas, presto conta para a Comissão de Contas do município, eu estou tranquilo. Só que o teu fornecedor não está. Ele está uhum. fazendo tudo errado, ele está fazendo assim, está fazendo assado, um monte de coisa. E aí, o que está acontecendo? Na hora que a investigação chega, todo mundo fica no mesmo pacote. É, Então, o que nós estamos pregando agora? Que não basta somente eu estar correto. Eu tenho que não. garantir É. que todos aqueles que estão à minha volta também estejam corretas. Sim, por isso que você tem que fazer o que a gente chama, né, de due diligence, de quem você está contratando. Isso. Porque senão você pode acabar com um problema sério, né? Não, Porque você está contratando uma empresa que acaba lavando dinheiro para várias pessoas, é então, mas aí complicado. eu faço a due diligência e eu contrato um fornecedor idôneo. Naquele dia que eu contratei, ele era idôneo, só que depois ele deixa de ser.
No longo da prestação de serviço do contrato, ele deixa de ser. Então, o que nós estamos defendendo é que essa situação desse compliance tem que ser Com permanente certeza, nos fornecedores daquela empresa que foi contratada. com certeza. Isso acontece muito com o poder público, por Mas exemplo. eu estou falando de poder público aqui no caso mesmo. Não, não, sim, é que você falou da entre OAS, né? Organização OAS de saúde e fornecedores, né? O que eu tô falando é, por exemplo, É que o fornecedor, no caso, são fornecedores da OS. sim, E a OS é a contratada do município. sim, por isso que eu tô falando, não era poder público entre organização social e fornecedores. Não, não, Então, é eu tô direto. falando que, por exemplo, quando alguém tem uma contratação pública, e no caso a organização social de saúde, enfim, faz um termo de convênio, enfim, com o poder público, o poder público sempre exige certidões, documentos, né, para verificar se aqueles requisitos de habilitação para contratação Eu sei, eu fui permanecem. contratado agora por uma Então, entidade pública, nunca entreguei tanta certidão na minha vida, mas eu entreguei agora. então, é isso. Então, assim, o particular também, em suas relações, ele também tem que fiscalizar de forma permanentemente para verificar se o parceiro dele, enfim, de negócios, o fornecedor dele também está regular, né? Então assim, eu, OS, deveria ter o meu sistema de compliance para garantir que os meus fornecedores também estão corretos na sua concepção de respeitar a lei. Com Seria certeza, isso. com certeza. Eu acho que todas as empresas, né, que deveriam ter, ainda que seja uma coisa mais simples, né? Óbvio que é uma empresa individual, eu não estou falando isso, né? Mas assim, quis dizer, às vezes tem empresas de pequeno porte que têm um faturamento alto, que tem relacionamento, participa às vezes de licitações, então você tem que adotar cuidados para ter um compliance, um programa de integridade, enfim, que seja adequado à sua realidade. É, eu estou aqui no meu podcast aqui, falando desse assunto de compliance. Aí você vê que o pessoal lá da produção do meu podcast fala assim, ó, você não pode colocar a imagem aí da TV Globo, da notícia, não vai ficar parada aí mostrando, tem um negócio de legislação, olha ela ali. Ela que fala isso pra mim, né, que Direitos autorais. diz que isso aí não pode, que é proibido. Eu falei assim, mas eu não tô fazendo, eu não tô assumindo que a informação é minha. Ah, mas você não pode ficar com ela muito tempo parada aí. Ah, pois é, mas a televisão, ela vai lá, ela divulga o sigilo das pessoas. É Ai. uma coisa interessante. Ué, que eu estou gostando desse papo aqui, muito interessante. Então, se você fosse começar hoje, fazer uma primeira reunião com uma empresa seu, você quer me contratar para fazer compliance? Vamos lá. Eu quero conhecer como é que está a tua organização societária, quem manda no quê, quem autoriza o quê, para ver onde é que tem uma ponta solta. Seria isso. Sim, evidentemente. Quais são os procedimentos que vêm sendo adotados? Tem algum procedimento, né, por escrito, né, Uhum. assim, do caminho que deve ser feito, por exemplo, até fechar uma compra ou até contratar alguém, né? Eu, Porque quando te- você padroniza, é eu, mais fácil, eu né? trabalhei numa faculdade, professora, doutora, que um professor se correspondia com uma aluna usando o e-mail da faculdade. Hum, Aquilo lá deu um processo trabalhista para a faculdade. Que a aluna depois alegou, está me assediando, sei lá, qualquer coisa do tipo, assim, nesses e-mails trocados, alguma conversa nesse tipo. Mas a faculdade teve que pagar uma indenização para a aluna porque o professor usou o e-mail da faculdade. é, é. Porque né, quando a gente fala em pessoa jurídica, como é que a pessoa jurídica atua? Pelos seus funcionários, pelos É, seus, no caso, o Estado, pelos seus servidores, né, que eles representam. Então, quando alguém vem com um e-mail funcional, que é o e-mail de trabalho, né, teria que verificar. Né? Por mas isso que quando você entra, muitas vezes fala, olha, o e-mail de trabalho é de trabalho, você pode ser fiscalizado, podemos monitorar, tenha ciência disso, você não pode usar o computador da empresa para outras coisas que não sejam da Mas empresa. neste Então, caso, vamos pegar esse caso concreto. O funcionário da empresa tem o seu e-mail lá, @.com.br. E ele pega esse e-mail, manda e-mail, uma coisa pessoal dele, ali ele está cometendo alguma coisa que não é muito lícita, não é muito
ético, alguma coisa do tipo assim. O que a empresa deveria ter feito para que esse funcionário, e somente ele fosse responsabilizado pelos seus atos e não a empresa? Teria como evitar essa responsabilização dupla? Veja, nesse caso do e-mail, em primeiro lugar, tem empresas que têm sistemas de tecnologia que identificam, dependendo do corpo que está no meio das palavras, Certo? e tem alguma coisa suspeita. E já envia para a parte. Então, assim, existe uma fiscalização desse e-mail. Certo. Segundo lugar, nesse exemplo que o senhor deu da faculdade, evidentemente que caberia à faculdade entrar com uma ação de indenização contra esse professor também, uma ação de regresso. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a aluna numa universidade, né, você também não deixa de ser consumidora. E a Sim. responsabilidade enfim, da faculdade acaba sendo objetiva. Então, se ele usou um e-mail da faculdade para isso, né? Por isso tem que monitorar. Nossa, é Tem muito que... difícil ser empresário nesse país. Você tem 1.000 funcionários, os caras fazem as besteiras lá e eu, como empresário, tô quietinho na minha, fazendo tudo certo É. e tô Por isso que respondendo. você tem que verificar se a pessoa que você vai contratar como professor, eu tô falando como universidade, quais são os antecedentes dela, fazer ela assinar algum documento de que ela vai utilizar de forma o e-mail apenas para questões funcionais, entendeu? Tem um código de ética que ele fala que ele não pode Então, assediar mas aluno. é nesse ponto aí. Existe o código de ética, ele assinou. Existe o regimento interno, ele tomou ciência. E assim mesmo ele fez. Eu, assim mesmo, ainda sou responsável por ele ter feito desobedecer todos os códigos. Então, se você está numa relação de consumo, muitas vezes o consumidor não vai ser prejudicado. Ele usou e-mail funcional, então cabe à universidade, se for o caso de reconhecer o ressarcimento, entrar com uma ação contra esse professor. Mas e qual é a chance de a faculdade não ser envolvida nisso? Se ficar só uma coisa entre a aluna e o professor. Veja, se a faculdade monitora isso, na hora ela vai verificar que ele mandou e-mail para uma aluna com um teor de assédio. E Ah, aí, o que tem que fazer? olha, lá Uma no. investigação interna para verificar se houve assédio, punir. Fazendo aqui uma revelação, né? Eu sou corintiano, ninguém sabe. E às vezes eu vou no estádio lá, junto com um colega meu lá, a gente faz um trabalho que é assim. A gente vê se um torcedor joga um objeto em direção ao campo, mas a gente identifica quem é o torcedor e denuncia ele lá por a base da polícia, o clube não sofre nenhuma sanção. Mas se aquele objeto for relatado lá na súmula do árbitro e o clube não identificou quem foi o torcedor, o clube responde junto. Aquele negócio de mando de campo, perde o mando de campo, Uhum. essas coisas. É porque assim, a universidade, nesse caso, lembrando do que o senhor falou, poderia ligar, olha, foi culpa exclusiva do professor. Sim, Se foi culpa exclusiva dele, porque ele teve treinamento, nós isso. monitoramos, detectamos a É irregularidade, nesse sentido que eu estou aí querendo você dizer. rompe o nexo, né, de Então, causalidade. então você vê que é possível a entidade ficar afastada de uma possível Sim, indenização. sim, se ela provar que ela tinha um compliance sério, que ela monitorava, que ela fez de tudo que ela podia e que houve uma culpa exclusiva dele, é possível, é possível. Não, porque eu não acho justo, estou aqui Sim, indignado não, aqui. não é garantidor universal, né? É o Certo. mesmo esquema, é a mesma questão da corrupção, né? A empresa fez tudo, a pessoa cometeu um ato isolado, né? Contra treinamento, contra a política, contra o que a alta liderança prega, é Então, justo? mas se a empresa não fizer esse treinamento, Aí, não fizer essa documentação de compliance, doutor, você vai ter muito trabalho, hein? não, aí além Tem disso, muito trabalho aí só fazendo esse nesse, Brasilzão aí. nesse caso é pior, por quê? Porque muitas vezes não cabe nem, dependendo da irregularidade, não caberia nem ação regressiva contra o funcionário. Uhum, Porque o funcionário, se ele não teve o treinamento, ele também é vítima. uhum. Não nesse caso de assédio, que todo mundo Ah, sabe o que não pode funcionário também. assediar. O Mas vamos funcionário. imaginar. Peraí, doutor. Não, sim, Ah, eu quero não ver esse nesse debate caso, aí. não nesse caso. Óbvio que todo mundo sabe que assediar, o professor Sim, assediar a aluna não pode. não Mas pode. vamos imaginar que o servidor atua de uma forma equivocada, não recebeu o treinamento.
né? Enfim, acaba causando um prejuízo para a Ele não sabia empresa, que ele não sabia que não que que ele não não- poderia cometer determinado ato que causou um certo. prejuízo para a empresa, né? E inclusive o nome dele acaba sendo envolvido nisso. Como fica? Se ele não recebeu treinamento, nada, até ele poderia ingressar contra a empresa. Como você não me treinou para Nossa, isso? pronto. Agora, além do cara fazer a coisa errada, também ainda pode processar a empresa que não foi Não, não, treinado. não. Eu não estou falando de, assim, de coisa errada. Eu digo que você tem que treinar os seus funcionários justamente por isso, Eu não é? Como sei. é que você vai exigir algo de alguém que não recebeu um treinamento? Essa é a questão, entendeu? Mas é que não, Claro que nós estamos falando de, eu tô falando de em um caso, eu tô tese. falando de um caso de assédio. Um Não, no caso caso de de assédio assédio. não tem jeito. Assédio, todo mundo sabe que é assédio, né? É, tô Não falando adianta de falar um. assim, não, não pode assediar. Então, assim, não recebi treinamento. Pô, Pois é, isso daí não tem o que falar, você não foi né? treinado que não podia assediar? Isso é Não, não- crime, entendeu? Então não adianta. Não é questão nem de código de conduta. Meu Deus. Mas tem algumas coisas que, né, que às vezes a linha é um pouco tênue, né? De um conflito de interesses, alguma coisa nesse sentido. Por isso a importância do treinamento, de você divulgar sempre em algum canal na sua E na sua empresa. atividade como advogada, atuando nessa área de compliance, integridade, LGPD, você faz tudo isso. Aplica treinamento, Sim, faz essa documentação que a empresa sim, precisa, cria sim. todos os. O funcionário, quando ele vai entrar na empresa, assina o documento um, Sim, 2, a gente faz 3, isso. 4, 5, A gente 6, presta 7. consultoria, a gente atua inclusive depois quando dá problema, né? Em Entendi. processos, enfim, de improbidade, anticorrupção, nessas áreas. No contencioso e no consultivo. Olha, interessante. E treinamento também, porque, né? É, no escritório sou eu e minha sócia também, que somos da área acadêmica. Então, Ah, você tem. Quem que é sua sócia? Ana Cláudia Constância de Moraes. Ah, tá. Muito bom. Então, o que que eu acho? Eu acho que o seu escritório deve ser muito procurado. Tem que ser procurado, porque é um trabalho importantíssimo. Uhum. Porque se as empresas estão totalmente desprotegidas em relação a tudo isso, É, eu acho que as empresas têm que procurar uma proteção jurídica, documental, criar regras, é. termos de conduta interno, uma série Não é de só coisas. jurídica, né? Na verdade, muitas vezes esses compliances, eles necessitam de uma atuação de uma equipe multidisciplinar, né? Porque você vai precisar de alguém, por exemplo, que conheça muito tecnologia, né? Para verificar como isso vai ser armazenado. Por exemplo, no caso do e-mail, detectou uma palavra que poderia ensejar algum tipo de irregularidade, Porque eu no meu caso controle interno. eu faço as perícias investigativas, reversas, justamente para dizer para o empresário, olha, essa operação que você está fazendo aqui está errada. Essa operação pode amanhã ser interpretada como lavagem de dinheiro. Então muda isso. Isso, É, mas é uma coisa preventiva. eu faço isso de Então, forma preventiva, é o que eu chamo também de um compliance reverso. uhum, Então, aí eu crio toda a orientação para que a sim, empresa comece a fazer algumas atividades econômicas, uhum, financeiras. Ó, você vai fazer um pagamento. Você não pode pagar na conta da pessoa física, tem que pagar na conta da pessoa jurídica da nota fiscal. Que sim, é a coisa mais comum que tem, as sim, pessoas fazem o Pix na conta da pessoa física. sim. E deveria ter pago na conta da pessoa jurídica. Ah, mas eu Isso pode dar sou. uma confusão patrimonial, né? Então, mas aí Inclusive, a né? pessoa, mas é porque eu sou o proprietário da empresa. Então, Eu sou o proprietário da empresa, não sim. pode. Então tem um monte de coisas, operações comerciais, financeiras, que O senhor amanhã. trabalha com isso, com boas práticas. É É, exatamente isso. É é, uma forma é. de prevenir, porque é mais importante, né? Não adianta depois ter que adotar medidas para, enfim, reprimir isso. O ideal seria prevenir, Não, mitigar esses riscos, né? Identificar, mitigar. E se tiver algum problema aconteceu, enfim, depois você tem que tratar, né? O problema. porque hoje tudo que se acontece dentro da empresa, o pessoal já fala. Está envolvido em lavagem de dinheiro, está envolvido em organização criminosa, Ah, é. está envolvido com tudo. Meu, Tudo agora é organização criminosa, tem que tomar cuidado, organização criminosa e né? lavagem de dinheiro. Exato. Então, parece que tudo que você faz, você virou uma É, organização criminosa e lavagem de dinheiro. é. É uma coisa E isso é impressionante. complicado, porque às vezes a É, pessoa, vamos imaginar que ela tem, assim,
teve um problema tributário, então vai responder por uma sonegação, só que aí tem mais pessoas envolvidas, eles já colocam sonegação, lavagem, organização criminosa, e quando você tá vendo que sua pena tá tão alta, em tese, que você não consegue nem fazer nenhum acordo, pagar e resolver o problema, porque a situação tá muito pior do que se imaginava. Não, e eu vou te falar o seguinte, as acusações elas vêm assim, automática. Uhum. É se o cara aperta um, aperta o dois, aperta o três, aperta o quatro e Sim, já nasce sim, toda ali uma tipificação daquele negócio lá. sim, E quando você vai avaliar mesmo, caso por caso, às vezes não tem uma. sim. Nenhuma fica de pé. É. Nenhuma fica de pé. Impressionante. Nós estamos vivendo períodos bem punitivistas, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Nós estamos Tanto, vivendo um período. Gostei dessa frase. Como é que é? Repita aí. punitivistas, né? Tanto que, assim, claro, a corrupção sempre existiu, e agora, com mecanismos de controle que são eficazes, acabam sendo muito mais divulgado isso. E com isso, até o próprio Congresso Nacional, querendo dar resposta para a sociedade, vai editando várias leis, né, que vão enrijecendo essa parte sancionadora. E até tratei isso na minha tese de doutorado. Então, muitas vezes você pratica um ato e você é bombardeado por tanta sanção diferente que acaba tendo uma resposta desproporcional do Estado, É. né? Então, assim, é, alguém que comete um problema, enfim, na nota fiscal, que prestou um serviço, poder público, vai responder por ato de corrupção, sonegação fiscal, e aí quando vê tá tão bombardeado, Aí se juntou com uma organização organização criminosa. criminosa. Então, assim, tanto que, assim, as leis são cada vez mais duras, né? A lei tem uma madura. Desde a lei da organização criminosa, enfim, acho que teve a lei de improbidade, depois a lei de corrupção, que acho que é de 2013, né? São um marco muito importante, mas assim, a gente está vivenciando diversas leis que vêm sendo editadas para enrijecer o controle. Já que nós estamos entrando nesse aspecto aí, até do direito administrativo, né, no caso, o senhor acompanhou a decisão que saiu sexta-feira aqui do ministro Alexandre de Moraes, que limita-se as atuações do COAF? Não, não, não acompanhei. Eu achei correta a decisão dele, no aspecto do seguinte, ele deu uma decisão dizendo que o COAF ele só pode, na verdade, fazer o trabalho dele, que é analisar os dados de um investigado, porque há uma investigação. O que estava acontecendo é que, tipo assim, o COAF ficava mandando aleatoriamente, apareceu um lançamento suspeito aqui, manda a Polícia Federal. Entendi, que eles chamam de Fishing Expedition. Veja assim, é como se o COAF ficasse sendo o dedo duro, Procurando o que investigar. procurando o que investigar. E a decisão que ele deu, ele diz o seguinte: não, o COAF serve sim para analisar esses dados, passar essas informações para a investigação, mas desde que haja investigação. Uhum. A Polícia Federal ou qualquer outro órgão que solicitar tem que estar com um procedimento de investigação aberto, daí solicita o COAF vai lá e faz o trabalho dele. Uhum. Não ele ficar ali como se fosse assim, peguei você aqui na malha fina, investiga aí. Uhum. É isso que estava acontecendo. Eu achei certa essa decisão. Eu não vi, acho que eu estava tão focada nos penduricalhos, né, do que estava causando, eu acabei não vendo. Não, saiu sexta-feira essa Eu vou olhar depois. essa decisão. Eu até postei no meu Instagram que eu achei interessante, porque Sim. eu que trabalho com muita investigação defensiva, de acordo com o provimento 188 da OAB, eu vejo que muitas coisas é colocada lá de qualquer jeito, não há um critério. Uhum. É um critério. Você vê o seguinte, uma pessoa ser acusada de corrupção porque depositou R$ 50 na conta. Outro dia eu entrevistei aqui o ex-delegado do DEIC geral aqui, doutor Ivani Kai, uma vez tem uma pessoa que foi acusada de corrupção por causa de R$ 23. Nossa. Na conta. Então, tem certas coisas que eu acho que não faz sentido para um país do tamanho do Brasil, do tamanho de empresas que nós temos. Eu acho que não é porque tudo tem que ser coibido, mas eu acho que o COAF ele não pode ser um órgão legislador. O COAF não tem opinião. O COAF é um órgão técnico. Você fala assim, eu quero saber
se houve movimentações acima do permitido, acima da lei, acima disso, com essa empresa aqui. Ele vai lá, levanta todos esses dados no Banco Central, na Receita Federal, que é onde registra esses dados, que o COAF Uhum, mesmo não tem dado nenhum. uhum. Todos os dados do COAF, que eu saiba, vem do mecanismo oficial. Uhum. Vem daquilo que os bancos fazem, daquilo que está no mercado. É que eles notificam, na verdade, né? Quando tem operação suspeita, eles têm que comunicar ao COAF. É, ele tem que comunicar ao COAF e o COAF daí comunica a Polícia Federal. Comunica. Pois é. Comunica a Polícia Federal, comunica alguns órgãos de controle, né? Dependendo do caso, tem que pegar a informação para verificar, enfim, se aquela operação está compatível ou não. Mas com essa decisão Eu vou foi verificar. entendido que essas comunicações só pode ser dentro a partir de uma investigação. Não mais assim. Uhum. O pessoal do COAF está lá, ó, apareceu um negócio, eu vou mandar isso aqui. Não, eu acho que, ainda que você depois, eu não sei como foi toda a decisão, né? Mas ainda que tenha uma movimentação muito atípica de uma empresa com valor muito alto, então teria que investigar o que é, né? Porque há indícios de que isso pode ser financiamento de terrorismo, né? Enfim, uma série de coisas. Então, eu não vi a decisão, né? Mas, assim, eu acho que. A dúvida agora é se essa decisão vale para os casos que já estão em andamento ou se é só para os casos a partir da Entendi. decisão. E aguardar a modulação, Essa enfim, está sendo agora discussão. a discussão. Uhum, Mas eu achei que, para mim que trabalho com investigação, achei bom isso aí. uhum. Ai, meu papo legal aqui. E deixa eu, só colocando aqui mais uma questão, e assim, existe na empresa aqui brasileira, a senhora percebe que existe assim, alguma cultura de buscar essa integridade, assim, das pessoas querer as coisas transparentes, ou existe aquela cultura de você não querer deixar as coisas transparentes? O que você acha? Eu acho que existe a cultura de não querer deixar as coisas transparentes. Eu acho que isso a gente precisa mudar, né? Eu não sei se uma série de coisas, né, podem influenciar isso, tanto o medo da concorrência, de, né, colocar seus processos de forma clara. Não É, divulgar dados. eu acho que também muita questão de. Por isso que a gente fala que tem muito mecanismo de fachada. A pessoa fala que tem um compliance, mas no fundo não tem compliance, que não segue, não dá treinamento, ou a liderança não é comprometida. E aí é um problema. Mas ela quer falar que tem, porque depois amanhã ela quer se beneficiar de algo. Por isso que a lei de licitações fala, não basta ter um programa de integridade, tem que demonstrar que aquele programa de integridade ele é eficaz. Entendeu? Existe mesmo. E aí você tem mecanismos para que um programa de integridade seja reconhecido, né, e eficaz. Por exemplo, a CGU ela tem o selo Proética, né, que é um selo que a própria Controladoria Geral da União dá de que aquela empresa ela tem normas, né? É uma empresa Tem? proética, sim. Interessante isso aí. Sim, porque ela é a própria CGU certificando que aquela empresa. Mas assim, eu estava analisando isso, assim, 25% das empresas que aplicam só conseguem. E por quê? Porque são muitos requisitos que você tem que demonstrar, né, que você preenche. É como se fosse quase fazer parte da OCDE. Mais ou menos. Então, assim, depois dá uma olhada, porque a CGU ela abre, acho que é de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, eu não me recordo agora. É, esse ano demorou um pouco mais, o selo Proética, para que as empresas possam aplicar. Inclusive tem agora para estatal também. Então, Poxa, que legal. aí é um outro segmento, mas é importante. É, Porque, veja, se a CGU certifica que é um programa de integridade eficaz, e aquele servidor, funcionário, pratica um ato de corrupção, como é que ela pode ser responsabilizada, entende? é isso A que não eu ser que falo. algo durante o programa de integridade que foi certificado falhou. E falhou por quê? Porque a gente sabe que são Mas, mecanismos mas, que a, têm que ser sempre mas, a, C- revisitados, mas né? a CGU, ela só pode agir na. Se eu for- a- quem que fala, quem é o órgão que você falou? É CGU? Sejam, CGU, Contraloria Geral da União. sim. Porque o TCU só pode atuar em empresas públicas, né? Não, o TCU ele controla até as privadas que recebem valores públicos, Ah, tá. né? E a É o caso CGU, do TCE, dos que a Tribunais de CGU, na Contas Estaduais. verdade, óbvio que ela vai
controlar os órgãos, né, enfim, da administração federal, quem se relaciona com elas, mas é uma forma da CGU fomentar a cultura da integridade em empresas privadas, entendeu? Então é Hum. algo bem interessante. É, incentivar, na verdade, É, né? Mas depende de cada empresa querer fazer aquilo. com certeza, Que tem que investir, tem que tem que investir. contratar o escritório da doutora aqui Ah, para fazer esse trabalho. ai. É, Contratar o senhor também, né? Porque a gente é, trabalha um exclui o outro, né? Assim, é um trabalho, como eu disse, de uma equipe multidisciplinar. hoje já tem muitas regras, né, novas com relação a esse negócio de prova do WhatsApp, prova de e-mail. Antigamente não podia nada, hoje tudo é Tem a válido. questão da cadeia de custódia, É isso que eu trabalho bastante. para Eu sempre, eu, verificar eu se a sempre prova é falo, válida ou não. eu sempre falo o seguinte: se você for pegar um inquérito policial e vou analisar a cadeia de custódia, todos os inquéritos vou ter que botar É, para trás. é, Porque não dá para preservar 100% da cadeia de custódia, a coleta de prova, como foi pego, como invadiu, é, teve autorização para fazer, não teve autorização, é. veio antes ou veio depois. O problema é que é o seguinte, como a gente tem hoje em dia um alto índice de manipulação de provas, né, de a questão da inteligência artificial, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque É, você pode condenar alguém por algo que não ocorreu. é, e não é muito incomum. Agora, para a gente, assim, com o nosso bloco final, e entrar num tema que é o seguinte: essas empresas aí de auditoria, esses órgãos de controle, fiscalização, tipo Banco Central, CVM, ANS, SUSEP, sei lá, vários, são várias agências, agências das águas, da saúde, Sim. ANS, são várias agências reguladoras que o próprio nome já diz, agências reguladoras que regulam o mercado, criam regras de funcionamento desse mercado, Uhum, mas muitas dessas regras exigem que as grandes empresas sejam auditadas uhum. por uma das empresas chamadas as quatro maiores, Big Four. Auditorias As independentes. auditorias independentes, aquelas quatro maiores listadas entre essas aí, que são auditorias internacionais, de peso e tal. Uhum. Aí eu pergunto assim, essas auditorias auditam as empresas, ganham milhões para fazer isso, colocam lá um monte de gente trabalhando nas empresas fazendo essa auditoria e dá um relatório positivo Uhum. dessa empresa. E depois se descobre que a realidade da empresa não era positiva. Uhum. Aí eu pergunto aí, o que eles fizeram? Qual é a diferença, então, nesse caso, da auditoria, que é essa checagem, e, e o compliance em si? Porque o que que um checa, o que que o outro não checa? Existe um conflito aí de conceito ou não existe? Veja, a auditoria, você tem o controle interno e o controle externo, né? Você tem na parte de compliance o controle interno da empresa, né? Que é o que ela vai verificar os riscos das atividades, né? O que está em conformidade ou não, enfim. E você tem o controle externo. Então, dentro do controle externo, além dos órgãos de controle que nós temos em relação ao Estado, nós temos também o controle de empresas que são independentes. Então, Uhum. como, ela funciona como. Lembra um perito judicial? O senhor falou de Sim. perícia, é isso. É. Entendeu? Então, assim, ela é contratada, ela é paga, mas assim, ela tem um nome, ela tem um certificado. Quando a empresa de auditoria fala, eu estou falando que isso está regular, é o nome dela, é o peso da empresa. Então, se ela não está regular, o que houve? Por que deu aquele resultado? Houve corrupção? É. Houve, enfim, má fé em ocultação de dados? Quem ocultou? Manipulação de dados? Exato, manipulação de dados. Então é isso. Então, mas eu pego assim, a auditoria está lá fazendo, olhando as demonstrações financeiras da empresa e, e com isso ela dá um parecer. Então, eu, investidor, olho para aquela empresa, eu, investidor, diga, entenda se é acionista, entenda um credor, entenda um fornecedor, quem tiver interesse naquela empresa. Olha aquele relatório, poxa, os caras estão dizendo que está tudo certo aqui. Então, eu vou continuar vendendo para essa empresa, vou continuar comprando dela, vou continuar investindo nela. Aí você descobre que esse relatório não era bem a verdade. Aí eu pergunto assim: essa empresa aí, essa auditoria pode ser entendida como um compliance falho?
que a senhora, o que a doutora pensa sobre isso? Porque É, eu entendo que o hum, compliance eu acho dentro... que não é questão de compliance falho. Na verdade, assim, se você contrata uma pessoa que é externa, é uma pessoa, uma empresa renomada, entendeu? O que que falhou? Só se for compliance da empresa, da Uhum. auditoria externa, que falhou se aconteceu alguma coisa. Não sei se eu entendi a pergunta, mas eu É, acredito que. eu quis dizer o seguinte, porque quando eu vejo lá um relatório de uma grande empresa de auditoria dizendo que aquela empresa que eu tenho algum negócio com ela, seja em que nível, de investidor ou de fornecedor de serviço, está tudo ok com a contabilidade dessa empresa, os números delas estão de acordo, eu fico feliz, fico assim respaldado e assim, eu vou continuar fazendo negócio com essa empresa. Sim, E aí a gente descobre depois que isso não era bem a verdade dos fatos. E eu não vejo muita coisa acontecendo com essas empresas de auditoria. entendi, Essa entendi. responsabilização. Eu acho que deveria ter, sim. Pois é, não, Deveria, não sim. Eu acho deveria. que. Porque a empresa é o trabalho dela. Porque Por que, eu. por que que o relatório foi divergente da realidade? Uhum, Né? Teria que verificar o que aconteceu. não, não É importa uma qual. falha, aí vem a história, né? Uma falha excusável ou não? Né? Enfim. Então eu fico muito assim preocupado com isso. Em que eu devo acreditar agora? Se eu não posso acreditar nas empresas de auditoria, eu vou acreditar em quem? Uhum. Se aqueles balanços que estão publicados lá, assinados por um contador, pelo administrador, pela auditoria independente, todo mundo viu aquilo, eu olho para aquilo e aquilo não é bem a verdade? Aquilo não é bem a verdade? Aí eu fico É preocupado. complicado. É, É complicado. e o compliance ajudaria no quê nisso aí? Para que eu interessado naquela empresa, tenha ainda mais certeza que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou olhando que o verde é verde mesmo, não é amarelo. Mas aí a gente está falando de dois compliances, né? Ainda tem um compliance que a própria empresa de auditoria deve ter Uhum. e o compliance da empresa que está sendo auditada, né? E Sei. verificar se os dados repassados foram corretos, né? Enfim, o que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu ali para ter essa divergência. Pois é, porque é nisso aí que eu vejo lá os investidores americanos e tantas outras empresas aí, que, de repente as pessoas perdem dinheiro na bolsa, ou Sim, por então, isso que você tem os sistemas de responsabilização, né? é, é um negócio, por Tanto exemplo, civil de danos morais como criminal, daquele que assinou, né, um documento contábil falso, maquiando, né? essa Então é isso é uma coisa complicada, né, doutor? isso sem mencionar a responsabilidade da sua própria corporação, né? É. Contabilidade, por exemplo, deve ter alguma espécie de processo disciplinar, né, no conselho, que em casos graves desse, fale, bom, A gente o não contador vê, não pode ter, mas essa na a OAB gente, isso tem, por exemplo. a gente não percebe, mas tem um lugar aí no site do CRC que todo dia sai a relação dos contadores caçados. Penalizados. Caçados Então, penalizados com a cassação. com a É cassação. isso. Tem senso direta aí. Olha, doutora, eu estou aqui muito contente de ter recebido aqui, foi um prazer. Ainda bem que Agradeço, você eu que arrumou esse tempinho agradeço. aqui para nos dar essa aula aqui e essa reflexão, que eu acho que mais do que uma aula, é uma reflexão global da necessidade que a empresa tem hoje de buscar essa questão do compliance, da Uhum. integridade, respeitar a lei do LGPD. E aí não tem jeito, faz parte, da mesma forma que você tem que contratar, que você é sócio do governo quando você abre uma empresa, Uhum. também se preocupe em buscar o compliance, a integridade, a LGPD, porque faz parte para reduzir os teus riscos Com com certeza. relação a futuras demandas judiciais, cobranças indevidas, ser acusado de coisas que você não fez, é, minimizar riscos. Sim, é um Vamos dizer assim. investimento. Porque a atividade empresarial, querendo ou não, num país complexo como o nosso, cheio de regras, normas jurídicas, É de normas alto risco. contábeis, normas é, do fisco, de impostos e tudo mais, é uma operação de risco, De alto risco. de alto risco.
Bom, doutora Fernanda, eu queria que você despedir aqui da doutora, mas fale suas palavras finais aí. Eu que tenho que Suas redes agradecer. sociais estão passando aqui. Eu que tenho que agradecer. É uma honra estar aqui com o senhor, né? Uma pessoa que é tão esclarecida, Imagina. tão, enfim, tem um conhecimento técnico tão aprofundado. Imagina. Foi uma honra mesmo participado. Ninguém Pra- te conta isso. ninguém te conta isso. É, vai voltar aqui outras vezes, doutora, para a gente dar Obrigada, uma honra, continuidade sucesso num pra você. tema, mas quando tiver um tema assim pontual, pô, conheceu um negócio aí, eu queria falar sobre isso, a gente monta Claro, aqui com certeza. e aí a gente E estou à é, disposição para trabalharmos numa equipe vamos multidisciplinar, fazer, verdade? vamos fazer essa parceria aí, por que não? Isso Nós estamos aqui aí. para isso. Então, queria agradecer você que nos acompanhou até agora. Se eu não fizer isso aqui, o pessoal me mata. É para se inscrever no canal, é para apertar o sininho, é para compartilhar os vídeos, os cortes, tudo, divulgar a gente para que essa informação chegue em mãos de pessoas e a gente possa compartilhar o conhecimento. O objetivo aqui é este. Então, mais um episódio encerrado com sucesso e até o próximo episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso.